começar a colocar tudo aquilo que você tem de expectativa diante do Senhor nessa noite. Colocar o teu coração pronto como uma terra preparada para receber a incorruptível semente da verdade, trazendo a tua mente cativa à obediência de Cristo. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, nós te glorificamos, Senhor. Como nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos, Pai, que uma grande obra, ela foi feita. Uma grande obra foi realizada, Pai, através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Não haveria, Pai, sentido se nós estivéssemos aqui, Pai, e não soubéssemos que Cristo verdadeiramente, Pai, Ele nos tirou de um lamaçal de pecados. Ele nos transportou, Pai, do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa realidade hoje, Pai. Nós estamos alicerçados, fundamentados, Pai, num reino de justiça, de paz, de alegria, de saúde, onde nós podemos, Pai, desfrutar de toda a plenitude de Cristo em nós. Cristo verdadeiramente, Pai, Ele trocou de lugar com nós. Quando a Tua palavra diz, Pai, que houve uma redenção através de Cristo Jesus, nós sabemos que essa redenção, Pai, ela foi uma substituição. Cristo nos substituiu, Pai, nesse castigo eterno. Ele sofreu o sofrimento, Pai, o castigo que era para eu sofrer. Mas Ele me deu a justiça dEle, Pai. Ele me deu tudo aquilo que Ele tinha, Pai, e levou tudo aquilo, Pai, de ruim que estava sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por Cristo Jesus, e nessa noite, Pai, nós queremos render graças a Ti. Nós queremos, Pai, verdadeiramente, através desse tempo, desse culto, dessa união de pessoas, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por tudo o que Cristo fez por nós. Muito obrigado, Pai. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor, em Cristo Jesus, nos fez merecedores. Nós te agradecemos nessa noite, Pai. Trazemos o nosso coração, Pai, verdadeiramente pronto, Pai, como uma boa terra, para receber a incorruptível semente da palavra de Deus. A nossa mente totalmente cativa, Pai, à obediência de Cristo, para que possamos aprender, guardar no bom depósito do nosso coração, Pai, e sermos cada vez mais e mais a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, através da prática dessa palavra. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Então, irmão, você já está vendo aqui atrás, aqui, eu quero falar sobre essa pergunta que eu coloquei aqui. Eu posso escolher? Pergunta para o teu irmão do lado aí, com assim uma entonação de espanto. Sabe quando alguém disse para você, você chega de repente a uma concessionária de carro, aí um amigo seu levou você lá nessa concessionária, aí você está vendo aqueles carros todos lindos, aí o teu amigo falou assim, escolhe um para você. Na mesma surpresa que você vai virar para ele e falar assim, eu posso escolher o que eu quiser? Ele sim. Pergunta para o teu irmão, eu posso escolher? Pronto, você pode escolher. Amém? Aleluia. Agora eu quero dizer para você o que você pode escolher e, na verdade, você deveria escolher. O que muitas pessoas, às vezes, meu irmão, não estão escolhendo ou estão escolhendo de uma forma equivocada. Amém? Eu queria que você abrisse inicialmente em Mateus capítulo 7. Eu quero ler um texto com você aqui. Evangelho de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo aqui terminando o Sermão do Monte. No verso 13 ele traz uma indicação, ele traz um alerta para mim e para você. Mateus capítulo 7, verso 13, ele diz o seguinte, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu quero que você pense em uma coisa, meu irmão, não é qualquer um que está dizendo isso aqui, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando que diante de nós tem dois caminhos para que eu e você possamos escolher. Ele está dizendo que existe uma porta que ela é larga e ela é espaçosa,
ela é chamativa, ela é muito atraente, essa porta, e ele está dizendo, são muitas pessoas os que estão entrando por essa porta, muitas pessoas. Por quê? Porque essa porta, ela te traz, ela te seduz com algumas coisas que ela mostra para você. Essa porta, ela é bem ampla, ela é bem espaçosa, ela é bonita, ela é chamativa, ela é atraente. É uma porta que quando nós olhamos para ela, meu irmão, os nossos olhos enchem de alegria e fala, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que grandes oportunidades a gente tem ali, que coisas bonitas, que coisas excelentes, que coisas atrativas, quanta diversão não tem ali, quanta alegria a gente não vai ter ali naquele lugar. Esse é o tipo de porta que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo que muitas pessoas estão entrando por essa porta. Mas ele fala de uma segunda porta, de uma outra porta também que existe. Ele fala, porque estreita e apertado é o caminho que conduz para a vida. Ele está dizendo aquela porta que aparentemente parece tão chamativa, tão sedutora. Ele está dizendo, essa porta vai te conduzir para um caminho de perdição, ela vai te conduzir para um caminho de morte. Existem muitas pessoas entrando por essa porta. E quando nós olhamos aqui o que Jesus Cristo está dizendo, não está explícito aqui, não está escrito aqui, mas eu percebo que Jesus Cristo está dizendo, olha, não entre por essa porta. Entre pela porta que aparentemente parece apertada, ela parece ser estreita demais, mas essa porta que às vezes nós olhamos para ela e ela não é tão convidativa aos olhos naturais, ela não é tão convidativa às nossas emoções, ao nosso corpo. Ele está dizendo, essa porta é a que conduz para a vida, e são poucas pessoas que estão entrando por ela. Eu não sei se você para pensar, eu sempre falo isso, meu irmão, nos momentos que eu estou pregando, e agora muito mais quando eu faço o Orar Sem Cessar todos os dias às 6 horas da manhã. E quando o Senhor colocou no meu coração para a gente começar esse Orar Sem Cessar, o que Deus falou comigo era para que a gente pudesse abrir os olhos do entendimento das pessoas a respeito do caminho, a respeito verdadeiramente da vontade de Deus para a vida deles. Se você nunca participou desse tempo, meu irmão, você vai ver que a maioria das mensagens que eu prego lá durante 10, 15 minutos, são verdadeiramente para trazer uma renovação na nossa mente, para abrir os nossos olhos em determinadas coisas da nossa vida. E sabe, aqui Jesus Cristo está falando da oportunidade que nós temos de escolher uma porta ou escolher outra porta. Ele está dizendo, existe uma porta que ela é bem atrativa, mas existe outra porta que ela não é tão convidativa assim. Mas a porta que é atrativa, Jesus Cristo mesmo está dizendo, essa porta vai te levar a um caminho de perdição, essa porta vai te levar a um caminho de morte. Mas a porta que é estreita, que talvez seja mais dificultosa você passar por ela, essa porta vai te conduzir para uma vida, essa porta vai te levar à vida eterna. Amém? Sabe, meu irmão, aparentemente quando a gente olha para isso aqui, não seria normal, ou não seria normalmente natural alguém virar para mim e falar assim, não pastor, eu prefiro escolher a porta que conduz à perdição, porque eu adoro morrer. Eu estou num desejo tão grande de chegar até o inferno para conhecer o inferno. Não, ninguém fala isso. Ninguém na sua condição natural, na sua sanidade natural faz isso. Aqui eu vejo que Jesus Cristo está falando praticamente da mesma proposta que Deus fez ao povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 30, se eu não me engano, quando ele fala assim, olha, eis que coloco diante de vocês 2 caminhos, o caminho da vida e da bênção, o caminho da morte e da maldição, e Deus fala assim, olha, escolhe pois o caminho da vida, escolhe pois o caminho da bênção. E sabe, meu irmão, já falei isso aqui, é impressionante quando a gente olha para essas declarações de Deus, ele falando que ele colocou 2 caminhos e orientando o povo a escolher o caminho da bênção. Eu fico pensando, é insano a gente pensar que alguém escolheria o caminho de morte, da mesma forma que talvez alguém escolheria entrar por uma porta que a gente sabe que vai conduzir à perdição. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Uma boa parte das pessoas, elas dizem que querem escolher o caminho da bênção, mas elas acabam escolhendo o caminho da morte. E se você perguntar para elas que caminho que elas escolheram, elas vão falar, não, eu escolhi o caminho da bênção, mas elas estão andando no caminho da morte.
Por quê? Porque às vezes elas são enganadas pelo diabo, elas são enganadas pelo inimigo, e ele seduz essas pessoas e mostra para essas pessoas que o caminho que elas estão seguindo é o caminho da vida, quando na verdade é o caminho da morte. E a gente precisa, meu irmão, urgentemente abrir os nossos olhos espirituais, não os nossos olhos naturais, porque talvez os seus olhos naturais vão se enganar. Os seus olhos naturais, eles vão ser atraídos por aquilo que os seus sentidos naturais são atraídos. E sabe, a gente precisa entender uma coisa, existe 5 sentidos naturais na nossa vida, que é tato, olfato, visão, paladar e audição. Isso são sentidos naturais. Só que a palavra de Deus diz que nós não precisamos ou não devemos andar por aquilo que ouvimos ou por aquilo que nós estamos vendo. A palavra é categoricamente, ela fala o tempo todo nisso. Nós não andamos por aquilo que nós estamos sentindo, nós não andamos por aquilo que nós estamos percebendo naturalmente, mas nós andamos por aquilo que nós cremos, por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque existem muitas situações da nossa vida que nós vamos olhar e os nossos olhos vão ser seduzidos por aquela porta. Aparentemente aquela porta ela vai conduzir a um caminho bom, a um caminho de prosperidade, a um caminho de alegria, mas nós precisamos, meu irmão, anular o que nós estamos vendo e ver o que nós estamos crendo. Se verdadeiramente aquilo que nós estamos crendo, meu irmão, está em linha com aquilo que eu estou vendo. Porque se aquilo que eu estou vendo, meu irmão, está totalmente contrário àquilo que eu creio pela palavra, por mais bonito que pareça esse caminho, por mais sedutor que pareça esse caminho, não é o caminho que Deus quer que você entre. E sabe de uma coisa, a gente precisa ter essa sabedoria espiritual para discernir qual é o caminho verdadeiro. Porque existe um caminho, e deixa eu dizer uma coisa para você, existe um caminho, apenas um. As pessoas do mundo, elas dizem o seguinte, não, todos os caminhos levam a Deus. Não levam, isso é uma coisa do diabo. Isso é uma declaração satânica, isso é uma declaração demoníaca. Muitas pessoas, meu irmão, estão dizendo isso. Às vezes até crentes mesmo, não, porque não é assim também. Não, Jesus Cristo está dizendo que é. Jesus Cristo está falando que existem 2 portas. Uma porta vai conduzir você para a perdição e para a condenação eterna. A outra porta vai conduzir você para a vida eterna. Então o caminho para a vida eterna é um só. Não existe outro. Pode ser bonito o que as pessoas estão dizendo aí, parece cheio de amor, parece cheio de compaixão, porque Deus é amor. Porque Deus não vai permitir que um filho dele seja condenado. Deus realmente, ele não quer que isso aconteça, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não compactua com pecado. Deus não vai colocar uma pessoa imunda, cheia de pecado, carregada de pecado, no mesmo lugar que alguém puro. Não vai. A gente precisa, meu irmão, acordar para o verdadeiro evangelho, sabe por quê? Porque existem muitos evangelhos falsos entrando por aí. A internet, meu irmão, está cheia de pessoas usadas pelo diabo para corromper, enganar aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Mas é interessante que o próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Ele falou que muitos viriam em meu nome, muitos vão vir em meu nome, muitos vão falar que são enviados por mim, e vão enganar a muitos, inclusive os escolhidos. Sabe, às vezes a gente não presta atenção naquilo que o próprio Jesus Cristo e que a palavra de Deus está nos alertando o tempo todo. A respeito, meu irmão, de nós permanecermos numa convicção daquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, as modas do mundo, as coisas do mundo estão entrando de uma forma sorrateira dentro da igreja. Ah, pastor, mas a gente devia fazer isso, a gente devia fazer isso, a gente podia fazer, pastor, uma noite gospel, como se fosse uma boate, para alcançar o cara que está perdido. Não, a gente não precisa fazer isso. Sabe por quê, meu irmão? O que precisa alcançar o perdido é a palavra. Não é eu fazer uma noite, a noite da costela, né? Vamos fazer uma noite da costela, uma noite, o tuf-tuf gospel. Isso não existe, meu irmão, isso são doutrinas de demônios.
Sabe por quê? Porque eu não preciso atrair a pessoa que está perdida com aquilo que ele já tem no mundo. Às vezes as pessoas pensam isso, pastor, no mundo eles têm tanta coisa que seduz eles no mundo, e a igreja não faz nada, a igreja só fica pregando a palavra, e a gente vai continuar só pregando a palavra. Porque se a palavra, meu irmão, não tiver poder para tirar aquela pessoa do mundo, nada mais tem. Porque não adianta eu inventar uma balada gospel aqui dentro, eu encher essa igreja de luz, e aí? Ele simplesmente não vai pecar lá fora para pegar aqui dentro. O que muda o ser humano, meu irmão, é a palavra. Se a palavra de Deus não tiver poder para mudar essa pessoa, nada mais consegue. Amém? Jesus Cristo está alertando a mim, a você. Eu acho interessante em João, abre lá. João capítulo 14, no verso 6. Na verdade, vamos começar João capítulo 14, verso 1. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha o que ele diz aí. Jesus Cristo falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também crede também em mim. Na minha casa, ou na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe, meu irmão, por mais que as pessoas fiquem dizendo aí fora, por mais que as pessoas fiquem declarando aí fora, todos os caminhos levam a Deus. Não é só esse negócio desse pessoal que fica com Bíblia aí debaixo do braço, não. Esses crentes falando que você tem que vir para Jesus. Não, isso não existe. Todos os caminhos levam a Deus. A porta larga, aquela porta espaçosa, aquela porta onde não precisa você fazer nada, simplesmente você entra, de braços abertos. Eita glória, estou recebendo. Está recebendo. Só não está recebendo o Senhor. Sabe, meu irmão, a gente precisa acordar. Tem algo que está acontecendo aqui nessa igreja, que eu estou percebendo. O ano passado, eu dei uma olhada aqui, a gente perdeu cerca de uns 40 membros. Aproximadamente uns 40 membros saíram dessa igreja. Eu não me arrependo de nada do que a gente tem ministrado aqui. Sabe por quê? Eu não vou me adequar ao que o mundo está fazendo. Eu não vou abrir mão do que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, meu irmão, que o pecado é algo imundo e a gente não pode compactuar com o pecado, a gente vai continuar declarando que o pecado é imundo e a gente não pode compactuar com o pecado. A gente não pode aceitar pecado dentro da igreja. A gente não pode aceitar adultério dentro da igreja. A gente não pode aceitar divórcio dentro da igreja. Isso não é correto, isso não faz parte do evangelho. A partir do momento que a gente começar a aceitar essas coisas, meu irmão, nós já abandonamos o evangelho, abandonamos a fé, apostatamos da fé e nos aliançamos àquelas igrejas, meu irmão, que estão pregando doutrinas de demônios. E a gente não vai fazer isso. Porque só existe um caminho, meu irmão, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é a palavra, o caminho é a obediência. O pastor João pregou hoje de manhã aqui falando sobre isso. Nós precisamos, meu irmão, estar firmes naquilo que a palavra de Deus está falando no nosso coração. E sabe de uma coisa, não é aquilo que eu estou ouvindo que fulano ou ciclano pregou, não. É aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A gente está ficando preguiçoso, meu irmão. Preguiçoso.
de às vezes não querer ir para uma igreja, mas simplesmente ligar o YouTube em casa, aí eu vou assistir isso aqui porque está falando de prosperidade, e essa mensagem deve ser muito boa, e eu começo a ouvir aquilo, não sei nem quem está pregando, não sei como aquela pessoa está vivendo, não sei que estilo de vida aquela pessoa vive, mas eu fico recebendo da unção, da associação que aquela pessoa está jogando sobre mim. E sabe de uma coisa, meu irmão, muitas vezes o que a pessoa está ministrando são doutrinas de demônios, são coisas que estão anulando a tua fé, estão fazendo você apostatar da fé, abandonar a verdadeira fé para seguir espíritos enganadores. E eu estou dizendo isso para você, meu irmão, porque a palavra de Deus está nos alertando isso. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, nos últimos dias seriam dias muito difíceis, porque muitas pessoas, meu irmão, vão se tornar avarentas, muitas pessoas vão ser egoístas, muitas pessoas vão ter o seu umbigo como Deus da sua vida, elas vão anular a fé, elas vão anular o Senhor para ficar olhando para dentro delas, eu posso, eu vou fazer, eu tenho, eu vou comprar, eu. E sabe de uma coisa, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa tomar cuidado, meu irmão. Sabe, às vezes, meu irmão, as minhas orações, me vem uma tristeza tão grande, uma dor tão grande, meu irmão, pela igreja, de imaginar que tantas pessoas, meu irmão, que estão dentro da igreja, elas vão ir para o inferno. Por quê? Porque elas nunca tiveram um encontro com Jesus, elas não conhecem Jesus. Pastor João citou aqui hoje pela manhã, nesse mesmo capítulo que eu comecei a falar para você, de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, quando Jesus Cristo fala, olha, naquele dia, muitos chegarão em meu nome, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos grandes sinais, e Jesus Cristo vai olhar para aquelas pessoas e dizer, quem é você? Eu não te conheço. Agora me fala uma coisa, meu irmão, como pode Jesus Cristo não me conhecer? Como pode Jesus Cristo não conhecer você? Não conhecer uma pessoa dessa? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é onipresente, onisciente, onipotente, se Ele sabe tudo, se Ele está em todo lugar, mas aqui Ele mesmo está dizendo que vai dizer abertamente, nunca te conheci. O fato de Deus saber que você existe, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Óbvio que Deus sabe quem é você, Deus conhece você muito mais do que você mesmo. A palavra de Deus diz isso. Existem coisas que você acha que você não pode, Deus sabe que você pode. Existem coisas que você acha que você pode, Deus sabe que você não pode. Deus conhece você mais do que você mesmo. Mas aqui está dizendo que Jesus Cristo está dizendo, eu não te conheço, aparte de mim, sai de perto de mim, você que pratica iniquidade. Quando ele fala pratica iniquidade, o que ele está dizendo? Você que não obedece à palavra, você que negligenciou a palavra, você que apostatou da fé, apostatou da palavra, se afasta de mim, porque eu não te conheço. Eu não sei se isso assusta você, mas a mim assusta. Sabe, todas as vezes que eu estudo esse capítulo, que eu leio esses versículos, eu começo a orar e perguntar para o Senhor, como pode uma coisa dessa? Como pode, Senhor? Alguém está na igreja, às vezes 20 anos, 30 anos na igreja, e o Senhor está usando essas pessoas. Às vezes elas estão orando por pessoas e as pessoas estão sendo curadas. E naquele dia que elas chegar diante do Senhor, elas achando que vão receber algo do Senhor, o Senhor vai dizer para ela, eu não conheço você. Como se elas operaram milagres no teu nome? Como se elas curaram no teu nome? O Senhor vai dizer que não as conhece? Sim, Ele vai dizer que não conhece. Por quê? Porque você nunca teve relacionamento com Ele. Existe uma diferença, meu irmão, entre você ser crente e você ser filho de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo é crente.
que o diabo crê e teme. Olhe para você ver o que a palavra de Deus diz. O diabo crê e treme. O diabo sabe o que vai acontecer com ele. O diabo sabe o poder que Deus tem. O diabo sabe quem é Deus. O problema é que muitos de nós, a gente não crê e muito menos teme. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente continua fazendo aquilo que Deus sabe que a gente não poderia fazer. E você sabe que não podia fazer, mas continua fazendo. E às vezes na tua mentalidade você está sendo enganado pelo diabo, dizendo, não, mas está tranquilo, isso aí não tem nada a ver não. Você não pode fazer, mas isso aí não tem nada a ver não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele é muito sutil para tirar você do caminho. Tem um exemplo, né, que as pessoas dão, que se um avião decolar daqui do aeroporto de Confins, com direção a Miami, nos Estados Unidos, se aqui no aeroporto de Confins ele desviar 5 milímetros da sua rota, ele não vai chegar em Miami. Porque no início foi 5 milímetros, mas depois ele vai para um rumo totalmente diferente. Sabe, meu irmão, o que eu temo dentro da igreja, o que eu temo, que eu oro muito para a minha vida não acontecer isso comigo, é de eu não achar que esses 5 milímetros que eu estou desviando hoje não vão representar nada lá no fundo. Porque 5 milímetros aqui parece nada, mas quando você chegar lá na frente, ele vai te conduzir a um lugar errado, a outro caminho, não um caminho verdadeiro. E Jesus Cristo está dizendo aqui que o caminho é Ele. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outra forma de você se achegar ao Pai, senão por mim. Eu pergunto, eu quero que você reflita nessa noite, meu irmão. Eu quero que você seja sincero, porque sabe, uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou orando, é fazer o que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se o homem a si mesmo. Se examinar. Começar a sondar por dentro, fazer um exame profundo mesmo, não é aquela coisa superficial, é aquela coisa profunda. De verdadeiramente se o meu comportamento, ele está me conduzindo à porta, ou ele está me tirando para uma porta um pouco mais espaçosa. Eu não quero que essa mensagem, meu irmão, que você saia daqui, poxa, eu queria ter vindo aqui, eu estava doido para ouvir uma mensagem, né, que o pastor me julgasse para cima. Eu estou te julgando para cima. Sabe, a palavra de Deus, ela nos joga para cima, seja o que for que ela está falando conosco. E sabe, Deus está tendo cuidado com a tua vida nessa noite. Deus está tendo um zelo pela tua alma nessa noite. Por quê? Porque Deus não quer que você se perca. Deus não quer. Sabe, meu irmão, eu podia chegar aqui e falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, que você vai ficar rico, que você vai ser patrão, que você não vai ser mais funcionário, vai ser patrão, que você não é cauda, você é cabeça, e papapá. Isso é uma verdade? É uma verdade. Mas sabe de uma coisa, eu preciso falar aquilo que o Espírito Santo está dizendo para mim falar. Não aquilo que eu quero. Sabe, porque se a gente pregasse todos os dias aqui uma mensagem, você vai ser, meu irmão, talvez a igreja estaria lotada, porque é isso que a gente quer ouvir, o tempo todo. A gente quer ouvir que a gente pode, que a gente vai conseguir, que a gente vai ser rico, que a gente é cabeça, mas não é cauda, que é isso, que é aquilo, que eu vou fazer, e eu consigo, eu posso. É uma verdade em Cristo? É uma verdade em Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo falou assim, de que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta, meu irmão, você levar uma vida totalmente regalada nessa terra, tendo tudo, mas passar a tua eternidade no inferno? Se alguém chegasse para você, pedisse para você escolher, você quer uma vida regalada, tem tudo, você vai ter tudo, você vai poder comprar o que você quiser, ter a mulher que você quiser, o homem que você quiser,
Você vai ter tudo que você quiser, você vai ter o mundo na tua mão, mas você vai passar a sua eternidade no inferno. Aqui você não vai ter tanta coisa assim. Você vai ter que lutar um pouco. Você vai ter que viver por fé. Tem dias que talvez você não vai ter o que comer, mas você vai ter que crer para chegar. Aí você vai passar a tua eternidade. Qual que você escolheria? Obviamente eu sei que agora você vai escolher essa. Não, pastor, eu prefiro essa vida aí, de viver por fé. Mas quando a porta é colocada diante de nós, meu irmão, o que é que a gente está escolhendo? Porque falar que escolhe é uma coisa, agora agir de acordo com a escolha é outra. Eu preciso viver aquilo que eu estou declarando, eu preciso viver aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou crendo. O que você crê? O que verdadeiramente a gente crê? Sabe, o apóstolo Paulo, antes de se tornar um pregador, no capítulo 9 de Atos, a Bíblia fala que ele pediu cartas para os principais da sinagoga para ir até Damasco, para prender aquelas pessoas que eram do caminho. A versão Almeida, revista e atualizada, ela fala dessa forma: ele foi com cartas para prender aqueles que eram do caminho. Ou seja, meu irmão, existe um caminho. E há apenas um caminho. Esse caminho é Jesus. E para esse caminho ser uma verdade na minha vida, meu irmão, eu preciso estar com Cristo. Agora, estar com Cristo não é simplesmente eu abrir a minha boca e falar: Jesus, entra na minha vida, você é o meu Senhor, você é o meu Salvador. Amém. Estou salvo. Sério? Tá? Está salvo? Será que está mesmo? Por que eu estou questionando isso, meu irmão? Porque a palavra de Deus não diz que é só confessar. A palavra de Deus diz que nós precisamos crer no coração. Eu preciso crer verdadeiramente que Jesus Cristo, Ele é Senhor da minha vida. Que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino. E eu estou agora no reino. Antes, Satanás mandava na minha vida. Agora, quem me dirige a minha vida é Jesus, através do Espírito. Será que a minha vida, verdadeiramente, ela está sendo conduzida por Cristo ou ela está sendo conduzida por mim mesmo? Será que eu estou governando a minha vida ou será que é Jesus que está governando a minha vida? Porque se a palavra de Deus diz que Ele é Senhor da minha vida, essa palavra Senhor é a palavra Curios, que é Senhor, é dono, aquele que tem a posse. Cristo tem a posse da sua vida. Se Ele tem a posse da sua vida, meu irmão, Ele precisa ser o governo da tua vida. Agora a pergunta é, Ele é? Você faz a vontade de Cristo? Abra a tua Bíblia em João, capítulo 15. Avança um pouco aí. João, capítulo 15. No verso 15 ele diz o seguinte: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, ou comissionei, capacitei, instruí, para que você vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olhe para você ver o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo que não fomos nós quem o aceitamos primeiro, Ele primeiro aceitou a mim e a você. Se Jesus Cristo não tivesse feito o que fez, meu irmão, eu e você não teríamos acesso a Ele. Nós só temos acesso a Cristo porque um dia Ele nos chamou para perto. Ele está dizendo, não foi você que me escolheu, eu escolhi você primeiro.
Não fica se gabando dizendo, eu escolhi Jesus. Você só escolheu Jesus porque ele te escolheu primeiro. Pronto, aí ele está falando, eu te escolhi e te designei. Ele está dizendo, eu te comissionei, eu te capacitei, eu te dei uma orientação. Para quê? Para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui ele está falando de obra. Ele está falando de eu expressar através da minha vida, através do meu cotidiano, através do meu agir, o que ele fez na minha vida. As pessoas que estão lá fora, meu irmão, elas precisam olhar para você, olhar para mim e falar o seguinte: você tem algo diferente. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa, a gente percebe o amor fluindo de você, você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa que tem fé. A gente vê aqui, às vezes, as coisas acontecendo, uma aflição danada, todo mundo preocupado, e você numa calma, numa paz, que ninguém entende. Pronto, isso é você dar fruto. É as pessoas verem o fruto da palavra na tua vida. E foi para isso que ele te designou, foi para isso que ele te chamou. A pergunta é: será que eu estou dando fruto? Será que verdadeiramente eu estou sendo uma árvore frutífera? Será que verdadeiramente as pessoas... E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei se isso vai deixar você triste ou vai deixar você alegre. O fruto que vem da tua vida não é para você. O fruto que Jesus Cristo está dizendo que você vai produzir, que vai sair de você, não é para você, porque uma mangueira não produz manga para ela mesma. Toda árvore, quando ela produz algum fruto, é para que outras pessoas comam daquele fruto. A árvore mesmo não se alimenta daquele fruto. O fruto que vai sair da tua vida, meu irmão, é para alimentar outras pessoas que estão próximas a você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O seu rol de amizades, as pessoas que estão perto de você, elas estão tendo um bom alimento ou elas estão morrendo de fome? Será que as pessoas que estão em contato com você no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança ou em qualquer lugar, na tua família, elas são pessoas que estão famintas ou elas estão supridas através do fruto que sai da tua vida? Sabe, meu irmão, porque a palavra de Deus é bem categórica, nesse mesmo capítulo de João 15, Jesus Cristo falando que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Os frutos vão ser através das nossas vidas. Aí ele está dizendo, todo ramo ou todo galho que não produz fruto, o meu Pai corta. Você já parou para pensar nisso? Que existe a possibilidade da gente ser cortado. Que o ramo que não produz fruto, ele é cortado. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu rogo-vos pelas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando isso para te assustar. Eu só quero abrir os seus olhos pelo amor de Deus. Eu tenho muito zelo no que eu estou falando para você. Eu sou pastor dessa igreja, eu não posso deixar de fazer isso. Porque eu não quero chegar diante de Deus um dia e Ele falar, você não disse o que eu disse para você falar. Você ficou tomando cuidado, você ficou com medo das pessoas saírem da igreja, você ficou com medo das pessoas não gostarem de você, e você não falou o que eu mandei você falar. Eu vou falar. Ele está dizendo, meu irmão, que um galho que não produz fruto, ele corta e joga no fogo. Esses galhos são queimados. Sabe de que está falando aqui, meu irmão? De condenação eterna. Eram galhos que estavam inseridos na videira, estavam em Cristo, mas não está dando fruto. Pelo amor de Deus, meu irmão, você não está nessa igreja nenhuma, na verdade. Você não foi chamado para vir para Jesus Cristo, meu irmão, para ficar sentado num banco, simplesmente ouvindo a palavra no domingo, vai para a tua casa e continua vivendo de qualquer jeito, volta aqui de novo, é tão bom estar aqui, aí você posta, você tira foto, para que as pessoas, seus amigos vejam, gente, na casa do meu pai, que bom estar na igreja. O negócio, meu irmão, não é você estar na igreja, é você ser a igreja. Será que você é a igreja só quando você está aqui? E quando você está lá fora?
E lá no teu trabalho, quando aquelas pessoas estão falando palavrão do teu lado, estão mostrando coisas obscenas, o que é que você faz? Você se aliancia a eles e começa também a falar as mesmas coisas, começa a olhar as mesmas coisas? Ou você se afasta dessas coisas? Sabe, meu irmão, precisa ter uma postura em nós de igreja, de fato, de ser igreja, de ser diferente. Você sabe o que é igreja? São pessoas separadas. É alguém que foi separado do mundo. Ele está no mundo, mas ele não faz mais parte do mundo. Eu e você, meu irmão, não fazemos parte do mundo, não. Por que eu estou dizendo isso para você? Aquilo que o mundo está oferecendo para mim e para você não pode seduzir a mim e você mais, não. Existe um caminho que a gente precisa seguir. Sabe, eu pedi a Eliane para montar essa foto aqui. Eu falei com ela, Eliane, faz uma foto para mim de 2 pessoas andando num caminho, um caminho simples, de umas árvores, uma vegetação. E põe também um caminho, como se estivesse em Las Vegas. Né? E ela até pôs Las Vegas, né? Que beleza. Eita glória, é Lamborghini, é Ferrari, é mulher bonita, é homem bonito, é mulher sedutora, é homem sedutor. Que caminho que a gente escolhe? Sinceridade. Sinceridade, meu irmão. O que é que enche os nossos olhos aqui? Sabe, meu irmão, quantos de nós estamos assim dando a nossa vida, nos privando às vezes, meu irmão, do reino, porque a gente quer isso aqui. Eu quero, porque quero essa Lamborghini, porque se eu tiver essa Lamborghini eu vou ter uma mulher dessa. Sabe, o que o mundo está oferecendo para você, meu irmão, não devia estar te seduzindo. Se o que o mundo te oferece está te seduzindo, é porque você está entrando na porta errada. E não é essa porta que Jesus Cristo quer que você entre. Sabe, meu irmão, eu tenho muito temor em falar isso para você. Como eu disse para você, às vezes as minhas orações, elas são regadas com lágrimas. Porque há uma dor pela igreja. Há uma dor. Quando eu começo a orar pela igreja, meu irmão, meu coração dói. Porque a gente vê, meu irmão, que muitas pessoas estão se deixando envolver pelas seduções do mundo. A gente está buscando aquilo que é natural. A gente está buscando aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ter, que eu posso ver. E a gente acha que conquistar o mundo é isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem nada de contra você prosperar. Deus não tem nada contra você ter coisas, você ter um carro bom, você ter uma casa boa, você viajar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se isso é o que move a tua vida, alguma coisa está errada. Se o desejo da minha vida é isso, alguma coisa está errada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu quero que você responda para você mesmo e que você seja sincero. Eu sempre falo aqui que quando às vezes a gente pergunta algumas coisas, a gente é imediatista em responder aquilo que todo mundo quer ouvir. Se perguntar quantos amam Jesus aqui, todo mundo levanta a mão. Se perguntar quantos creem em Jesus aqui, todo mundo levanta a mão. Mas eu sei que uma boa parte dessas pessoas que levantaram a mão não amam Jesus e também não creem nele. Por quê? Porque a palavra mostra se a pessoa está crendo ou não. O estilo de vida que a pessoa está vivendo mostra se ela crê ou não. O estilo de vida que a pessoa está levando mostra se ela ama Jesus ou não. Sabe, meu irmão, cuidado que a tua rede social, ela é uma porta aberta para mostrar quem você é. Cuidado com aquilo que você posta, com aquilo que você curte, com as coisas que você, poxa, eu acho isso aqui legal. Que bom. Agora, pense bem, se Cristo também ia curtir, se Jesus também acha isso legal. A pergunta que eu quero fazer para você, eu não quero que você responda rápido, mas eu quero que você responda para você mesmo e pensando de fato, avaliando de fato. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia e eu quero que você faça isso com teu coração livre. A pergunta que eu quero fazer para você é, quando você ora, quais são os focos da sua oração?
Sinceridade, comece a trazer à tua memória aí. Quando você ora, o que é que você pede a Deus? Teve uns dias aí para trás, algum tempo atrás, eu estava orando e no meio da oração eu comecei a rir. Por quê? Porque eu falei, cara, todas as vezes que eu oro, eu não oro nada para mim, eu não peço nada para mim, eu estou sendo sincero com você. Eu lembro que nessa época, eu e a minha esposa, a gente estava mexendo lá em casa, fazendo uma reforma, e ela ficava comigo, nós vamos orar que a gente vai conseguir isso. Não, eu estou orando a Deus para isso acontecer, e eu não estava. As minhas orações eram pela obra aqui da igreja. As minhas orações eram para chegar recurso para mim fazer o departamento infantil, recurso para a gente fazer isso, recurso para fazer aquilo. Aí eu fiquei rindo, falei, cara, eu não estou orando nada aqui para casa, rapaz. Aí eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu não estou dizendo que você não vai orar pela tua vida. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo de oração para outra pessoa? Para interceder pela vida de alguém? Seja sincero, não precisa responder, eu quero que você responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você orou? Eu não estou dizendo aquelas orações coletivas, quando a gente fala, gente, vamos interceder pela vida de fulano, não estou falando disso, eu estou falando lá na tua casa, no secreto. Que eu espero que você faça isso na tua casa. Na tua casa, que você separou aquele tempo, então agora eu vou orar, pronto, você foi orar. Qual foi a última vez que veio alguém no teu coração e você, cara, eu vou dedicar esse tempo de oração todo aqui por essa pessoa, e você intercedeu pela vida dessa pessoa, ou por algo que não era seu? Sabe, meu irmão, isso demonstra muito onde está o nosso foco. Se o nosso foco está verdadeiramente no Senhor, ou se está no nosso umbigo. Porque se está no meu umbigo, o Deus da minha vida não é Jesus, sou eu mesmo. Se as minhas orações são só para pedir coisas para mim e para minha família, é porque o Deus da minha vida sou eu mesmo, e não é Jesus. Mas a gente vê aqui Jesus Cristo dizendo que Ele é o único caminho. Não é você que é o caminho. Não é o teu umbigo que é o caminho. É Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Que você possa entrar por esse caminho. Que você possa dizer não àquela porta maravilhosa que está se abrindo diante de você, que aparentemente parece uma maravilha. Da mesma forma que Satanás abriu uma porta para Eva e para Adão, e eles foram por aquela porta, até hoje ele está abrindo a porta para mim e para você. Mas a escolha é sua. Diga comigo, eu posso escolher. Pronto, você pode escolher. A resposta para essa pergunta é sim, você pode escolher. Escolha da maneira correta. Escolha o caminho verdadeiro. Nem sempre, meu irmão, o caminho verdadeiro vai ser um caminho fácil. Às vezes a gente pensa o seguinte, não, se Deus está mandando eu ir, vai ser tranquilo. Nem sempre. Você sabia que você tem um inimigo? Você sabia que Satanás vai tentar resistir você? Tem uma frase que eu ouvi, é a mais profunda verdade. Se nós não nos deparamos com Satanás no nosso caminho, tentando nos resistir, é porque a gente está no mesmo caminho que ele, está na mesma direção que ele. A gente precisa estar numa direção contrária. Se eu estou na direção contrária, aquilo que o diabo está, eu vou esbarrar com ele o tempo todo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, fique em paz. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Que se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Quem poderá te resistir? Se Deus estiver com você, meu irmão, não existe capeta que vá resistir você. Amém. Aleluia, que você guarde essa palavra, meu irmão, no teu coração, que você medite nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. O Ministério de Louvor pode vir para cá.
Eu só queria orar um pouco com você. Eu queria que você sentado mesmo onde você está. Hoje é o dia de nós comermos do pão e bebermos do cálice, irmão. E isso não pode ser feito de uma forma displicente, de uma forma negligente. Eu não estou dizendo que tem pessoas que não possam comer do pão ou não possam beber do cálice. Os únicos que não podem fazer isso é aqueles que não fizeram de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Agora você precisa entender uma coisa. Se eu de fato, meu irmão, eu me comprometi a seguir os caminhos de Jesus, eu preciso abandonar o mundo. Eu preciso abandonar as coisas do mundo. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala no capítulo 4, no verso 4, ele diz o seguinte: adúlteros e adúlteras. Olha para você ver o que ele está chamando algumas pessoas da igreja. Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aí ele diz, porque todo aquele que se coloca como amigo do mundo, se coloca como inimigo de Deus. Não é que Deus está se colocando como seu inimigo, é que você está se colocando como inimigo de Deus. Não tem como, meu irmão, quero que isso fique claro para você, porque é bíblico. É Bíblia. Não tem como eu ficar agradando o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Você vai ter que desagradar algumas pessoas. Algumas pessoas, talvez do mundo, vão ficar chateadas com você. Aí você vai precisar fazer uma escolha. Eu quero que essas pessoas do mundo fiquem chateadas comigo, que Deus fique chateado comigo. Às vezes eu vejo pessoas, meu irmão, elas escolhendo, não, mas eu não quero que fulano fique chateado comigo, mas para isso ela precisa chatear Deus. E ela prefere às vezes chatear o Senhor do que chatear essas pessoas. A gente precisa fazer escolhas certas. Se a vida que eu estou levando, meu irmão, pautada na palavra de Deus, obedecendo a palavra, gerando frutos para o Senhor, está desagradando as pessoas que estão do meu lado, o problema é delas. Eu não vou mudar aquilo que Deus colocou no meu coração para agradar as pessoas. Você precisa agradar a Deus. O foco da tua vida precisa ser agradar ao Senhor. Agora precisamos sondar o nosso coração. Se a vida que nós estamos levando de fato, ela está agradando ao Senhor. Se as decisões que eu estou tomando, elas estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu chegasse diante de Jesus hoje, eu ouviria servo bom e fiel, ou eu ouviria eu não te conheço, eu não sei quem você é. Sabe, a gente precisa fazer essa pergunta todos os dias. A vida cristã, meu irmão, não é uma vida relaxada, não. Existem coisas que você vai precisar largar. Sabe, a porta, ela é tão estreita. Por que Jesus Cristo fala que a porta é estreita? Porque às vezes a gente está carregando muitas mochilas. E não tem como entrar com essas mochilas. Você já tentou passar por uma porta, encarregado de mala, mochila, que você fica... E não dá, porque tem muita coisa. Sabe, para entrar nessa porta, meu irmão, a gente às vezes precisa tirar as mochilas, jogar as malas no chão e entrar sem nada. O que eu quero dizer por isso com você? Existem coisas que você precisa largar. E você sabe do que eu estou falando. Existem atitudes, existem estilos de vida que a gente precisa abandonar. Você não vai conseguir passar pela porta com isso. Essas coisas estão inchando você. Quando você chega na porta, você bate e não consegue entrar. Você precisa abrir mão dessas coisas. Existem pessoas aqui que precisam abrir mão
de alguns comportamentos, de alguns tipos de coisas, meu irmão, que você anda fazendo ou vendo, que com isso você não vai conseguir passar pela porta. Você precisa largar. O que é do mundo fica no mundo. Eu não carrego o que é do mundo comigo. O mundo é um peso muito grande, meu irmão. Você não vai conseguir levar ele e passar pela porta com ele. Você vai ter que largar o mundo. Se desprenda dessas coisas. Eu queria saber se tem alguém aqui essa noite que você ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. De repente você está aqui e você nunca teve a oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor. E sabe, o Senhor está te dando essa oportunidade hoje. O Senhor está te dando fazendo esse convite para você hoje. Não tem outro caminho, meu irmão. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém aqui essa noite que você ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Ou de repente você quer se reconciliar com Jesus essa noite? Se você está aqui, levante sua mão. Eu não quero me delongar muito, a gente vai passar para o momento da ceia agora. Existe alguém? Fica tranquilo, meu irmão, a chuva está caindo lá fora, você está aqui dentro protegido, está tranquilo. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te glorificamos pela Tua palavra e por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por essa palavra preciosa que foi enxertada no nosso coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Verdadeiramente, Pai, nós vamos fazer, Pai, um exame minucioso, Pai, de como está a nossa vida, para que nós possamos, Pai, verdadeiramente estar no lugar certo, no caminho certo, para naquele dia, Pai, nós ouvirmos do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do Teu Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Robson. Aleluia. Não preciso nem perguntar se você foi edificado, né? Entenda, se você está aqui nessa igreja, aprenda que aqui é uma igreja de confrontos. Todos os cultos você vai ser confrontado pela palavra. Ou você se alinha, ou você não se alinha. A escolha é sua. A gente costuma, né, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente fazer algumas coisas escondidas dos nossos pais, né? Porque a gente sabe que se eles souberem o que a gente está fazendo, eles vão ficar tristes, porque talvez tenha tido já uma orientação deles de que aquilo era errado, não deveria ser feito. Mas a gente, vez por outra, na adolescência, na juventude, faz alguma coisa escondida do pai, e a gente chega no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, com a cara de pau, né? A cara mais lavada diante do pai, e fala: bença pai, bença mãe. Porque a gente sabe que eles não sabem o que a gente está fazendo. Talvez eles realmente não soubessem, eles não são oniscientes, mas o seu Deus é. E às vezes você tem tido alguns comportamentos e tem chegado diante de Deus com a mesma cara de pau nos seus momentos de oração, achando que Ele, assim como seu pai e a sua mãe, não sabe o que você está fazendo. Mas eu te falar, Ele sabe. Ele sabe. Então está na hora de parar. A gente vai passar para o nosso momento de ceia. O pastor Justo já disse aqui que a única coisa que pode te impedir, né, de participar da ceia, se você não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não é filho, se você ainda não tem comunhão com Ele, é o único motivo. E Ele fez aqui também o convite para que você recebesse Jesus, e como ninguém se manifestou, eu preciso entender que todos já o fizeram, que todos já são salvos. E talvez você não participe do momento da ceia pensando assim: pastor, mas é porque eu cometi tal pecado, eu fiz tal coisa, eu estou em pecado, eu fiz isso, fiz aquilo. Querido, até quando você vai participar de um culto de ceia como esse e ficar aí no seu lugar, se abstendo da ceia, falando para o diácono passar direto, sem pegar o seu elemento, sem participar da ceia?
achando que com essa atitude de constrição você está agradando a Deus. A gente sabe, querido, que aquilo que agrada a Deus é que a gente viva na prática da palavra. E viver na prática da palavra não é continuar no pecado e se abstendo da ceia, mas é você se abster do pecado para que então você possa participar da ceia. Viver a palavra, praticar a palavra é o que agrada a Deus, e agradar a Ele é viver nela. Então, se você, cometeu alguma atitude, fez alguma coisa que desagradou a Deus, querido, você pode pedir perdão agora para o Senhor, nesse momento, Ele já te perdoou. E você então pode participar da ceia. O que não pode acontecer é você continuar perpetuando esse comportamento. Não, eu pego, chego lá na igreja, fico com aquela cara de misericórdia, Deus entende. Entende, querido, que você continua com a mesma cara de pau, fazendo a mesma coisa e chegando diante dele como se ele não estivesse vendo o que você está fazendo, e ele está. Então você pode pedir perdão para o Senhor nesse momento. Abandonar aquilo que você sabe, você tem certeza, porque Ele já sinalizou no seu coração de que está errado. E não pecar mais. É possível, assim como Ele diz para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério: vá e não peques mais. É possível viver uma vida sem pecado, uma vida que agrade ao Senhor. A decisão, a escolha é sua. Você aprendeu nessa noite que você pode escolher. Então escolha o que é certo, escolha fazer o que é certo, escolha andar na palavra. Se abstenha do pecado, diga não. Como diz um ditado que eu conheço desde a minha adolescência: é melhor você ficar vermelho 1 minuto do que amarelo a vida toda. E às vezes você precisa ficar vermelho 1 minuto dizendo para os seus amigos, para os seus colegas, aqueles que te arrastam, tentam te arrastar com toda a força para o mau caminho, dizendo não. Pô, você é careta, você deixa de ser trouxa aí, o babaca. Seja babaca, seja o careta, seja o trouxa, mas continue sendo de Jesus Cristo. Se abstenha do pecado e ande em conformidade com a palavra. Amém, queridos? Quero que os diáconos já venham para cá, já podem ir distribuindo os elementos, e assim que você for recebendo, vá ficando de pé e aguarde, porque nós vamos participar todos juntos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, E nos via redimidos com teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas Militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia. Você já recebeu? Tem alguém que foi esquecido pelo diácono aí? Se tiver alguém que foi saltado, levanta sua mão. Eles vão levar para você. Pode ir abrindo aí, né, os seus elementos. Cuidado para o seu pãozinho não sair rolando pela igreja. Mas se acontecer, a gente leva outro para você. Aleluias. Tudo certo? Os pãozinhos aí foram contidos. Glória a Deus. Queridos, a palavra diz o seguinte, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Segura aí o seu pão e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu corpo que foi moído naquela cruz, para que hoje eu andasse em saúde divina, crendo que eu sou curado, sarado, para a tua glória, em nome de Jesus. Participe do pão. Segura aí o seu cálice, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, para que eu andasse em novidade de vida. Eu creio que eu fui resgatado de um império de trevas e transportado para o reino do Filho do teu amor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu faço um compromisso de estar alinhando a minha vida à tua palavra, à tua vontade. Em nome de Jesus, eu faço um compromisso de abandonar hoje tudo aquilo que me afasta do Senhor, que me afasta da tua presença, para viver uma vida em conformidade com a tua vontade, em nome de Jesus. Participe do cálice. E agora se alegre, querido, porque esse sacrifício foi por mim e por você. Vamos celebrar nossa redenção. Ha, ha, ha. Senhor, me fortaleça na sua alegria. Ha, ha, ha. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Ha, ha, ha. Senhor, me fortaleça na sua alegria. Ha, ha, ha. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Eu fui ungido com óleo de alegria. Agora eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. Vou celebrar a nova vida. Eu vou dançar sua alegria.
Eita glórias! Aleluias! Graças a Deus. Se assente um instante, querido, a gente já está terminando. Eu não posso encerrar esse culto sem agradecer, né, a presença daqueles que porventura estejam nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez que você vem a um culto nessa igreja? Levante a sua mão assim, deixa eu te conhecer. Algum visitante, alguém que, né, foi convidado por alguém? Fique com vergonha não, você vai ganhar um presente. Você está perdendo a oportunidade de ser presenteado. Alguém que é a primeira vez que você vem a um culto nessa igreja? Rapaz, ninguém. Muito bem. Todos de casa. Então, queridos, nós encerramos por hoje. Seja abençoado na prática dessa palavra. Beijo no coração, amo vocês. Aguardo você a próxima terça-feira para o nosso culto de oração.